o cavalo branco, quando fala do cavalo branco, né? Lá no fim do Apocalipse também fala de um cavalo branco, mas esse cavalo branco Esse não é o cavalo mesmo branco não é o mesmo lá do final de 20, capítulo 22, não. se não me falha a memória. Esse cavalo branco, ele é o anticristo, né? Certo. Então, o primeiro cavalo é o cavalo branco. Quando abre o primeiro selo, aparece o cavalo branco, que é o anticristo. Depois, o segundo selo é aberto, sai um cavalo vermelho, né? Quem está montado está trazendo a guerra, né? Certo. O cavaleiro dele está trazendo a guerra. Então, haverá o anticristo, né? Que vai entrar e ele vai trazer guerra. Daí, o terceiro selo, ele é aberto e vem o cavalo preto. E esse cavalo preto, a pessoa que está sobre ele, ele está com uma balança na mão, né? Que representa a fome, né? Então vai acontecer a fome. Olha só, como a tribulação, a gente não tem que ficar nela de jeito nenhum, porque vai ser terrível. O quarto selo, quando abrir, vai aparecer um cavalo amarelo, né? Que o cavaleiro que está montado, ele está trazendo a morte. Então, são todos os demônios do inferno que vão trazer destruição no mundo. Porque o diabo, ele quer matar, roubar e destruir, né? Então, é isso que é a função dele, né? Então, esse cavalo amarelo, ele tem o poder de matar, né? A quarta parte do povo da terra com espada, com fome, com pestes e tudo isso. Daí, São 4... Cada uma parte. Cada um. Né? Então, olha para você ver como que é interessante a gente estar observando. Porque o Apocalipse, ele é um sentido que traz assim uma figuração, mas o que se vê é o que acontece no mundo nos dias de hoje. No mundo do dia de hoje. Né? Exatamente. A montagem desse governo do anticristo está sendo formalizada. Sim. Né? As coisas estão acontecendo a favor dele. Né? A educação está corrompida, a saúde está corrompida, não é mesmo? Sim. É uma corrupção governamental que traz interesse para esse governo do anticristo. Só que a gente entende, né? Que graças a Deus o Senhor cuida do seu povo, né, pastora? Cuida. E também nos ensina e nos prepara para que nos livramos desse momento de tormentas, não é isso? Bom, continuando os selos, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que vai acontecer. No quinto selo, João, né, o discípulo de Jesus, João, ele que teve a revelação do Apocalipse, e ele viu, quando abriu o quinto selo, ele viu debaixo do altar as almas que foram mortas por amor à palavra, né? Então, muitos morrerão por amor à palavra na época Os mártires? Os mártires, na época da tribulação. Os textos selo, houve um tremor de terra. O sol se tornou negro, a lua se tornou sangue e as estrelas caíram. Olha, a gente vê algumas coisas acontecendo, terremotos, tsunami, furacão que teve esses dias aí. Mas isso daí é só um comecinho para a gente saber como que vai ser o final. Né? Como que vai ser o juízo de Deus na época do... Olha para você ver, pastora, como que as coisas têm sido progressivas. Eu pude ver aí na internet, aí, há poucos dias atrás, os maiores furacão do mundo, né? E entre eles, foi mostrando o figurado daquilo. Então, conforme foi passando o tempo, foi ficando maior, sabe? Lá nos Estados Unidos é o lugar onde tem muito furacão. Então, a comparação de um furacão terrível que houve há 100 anos atrás, hoje, o que aconteceu é muito gigantesco o tamanho que aconteceu, né? Só que também o povo se prepara. Olha para você ver como que Deus não abandona o seu povo, né? Ele dá sabedoria para que o homem fique também sabendo que que as coisas da natureza está para acontecer. E da mesma forma que o homem descobre que vem vindo furacão, o Senhor quer dizer que, olha, também estou voltando, viu? Isso aí. Eu também estou voltando, né? Então, as coisas vão se cumprindo paralelamente, sim, né? Para que até que chegue nesse momento do milênio. Milênio, né, pastora? Ninguém ouviu falar. Não chegou ainda no milênio, é no finalzinho, né? Por enquanto, eles estão ainda na tribulação, né? Então, daí, quando abre o sexto selo também, né? Que está lá em Apocalipse 7, Deus mostra para João os 144 mil que serão selados. Né? 144 mil serão 144 mil judeus, né? 12 mil de cada tribo. 12 mil judeus de cada tribo, né? Que vão pregar
para todos na terra, né? Os remanescentes de Israel. Os remanescentes. Esses vão pregar Virão de todo mundo. todo mundo. É uma convocação geral. Sim. Virá de todo mundo e se formalizará, porque eles vão saber que de fato Jesus Cristo é o Senhor. Né? Eles já têm a consciência disso e eles vão abrir o olho do povo, né? Bom, o 7º selo, né? Houve silêncio no céu por meia hora e 7 anjos foram dadas 7 trombetas, né? E daí nós entramos... o Apocalipse fala muito, pastor, sobre 7, né? 7 selos, agora vai entrar em 7 trombetas. 7 trombetas, a primeira trombeta, quando ela foi tocada, houve no mundo saraiva, fogo misturado com sangue e queimou a terça parte das árvores, né? Então, aconteceu isso no toque da primeira trombeta, né? E você pode ver também que o selo e as trombetas parece que um identifica com o outro. Como é que fala? Dá o veredito para o outro. É bem parecido o que acontece com os selos, com as trombetas, né? Na segunda trombeta, quando ela foi tocada, foi lançado no mar um monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Esse grande monte que foi lançado no mar, esse grande monte é um vulcão, né? Um vulcão que é uma coisa que a gente pode vai imaginar, entrar né? em Larvas, né? Grande quantidade de fogo, é só um vulcão que pode provocar isso. E é lá no centro da Terra. Centro da Terra. Tanto que existem vulcões que eles estão ali no centro do oceano, ali, que eles podem vir a erupção. A erupção. Então, daí tornou-se em sangue, né? Aquelas águas tornaram-se em sangue. Tocou-se a terceira trombeta e uma grande estrela absinto caiu sobre a terça parte dos rios e das fontes e as águas ficaram amargas. Então, essa estrela, né, é algo que vai vir do céu. Uma estrela, um meteoro. Que ser espacial. Muito grande, né? E as águas ficaram amargas. Olha só que terrível. Passar por toda aquela tribulação, aquela dificuldade, mas é tudo porque o homem, ele endurece o coração e ele não aceita Jesus na vida dele, ele não toma decisão, né? Então ele prefere acreditar em algo que ele vê. Ele está vendo ali o anticristo, está vendo o besta, o falso profeta, então ele acredita naquilo que ele está vendo. E Jesus, ele não viu Jesus ainda, né? Então o homem, ele tem que ver para crer. E nós temos que crer para ver, né? Para que nós não sejamos pegos de surpresa e não caia nessa de acreditar no anticristo, né? Porque muitos acreditarão no anticristo. A quarta trombeta, ela foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, e a terça parte delas não deu mais brilho, nem de dia e nem de noite. Olha, imagine como que o mundo ficou terrível. Imagine um sol escuro durante o dia, imagine uma noite que ela não tem claridade, não tem o brilho da lua. Então, abalou todos os astros, todos os sistemas de Deus, para que o homem, tudo isso Deus permite, para que o homem volte para ele, para que o homem se arrependa dos seus pecados. Já no milênio. Não, nós estamos ainda não chegou no milênio. Na ainda. Tribulação? Na tribulação. Meu Deus, é o período de transição. Um período de transição de 7 anos. 7 anos. Terminou a graça? Terminou. Só que agora não tem mais graça, né? Agora está na tribulação. Mas tem esses 7 anos que é da tribulação, que é um pequenino tempo que é para depois entrar no milênio, né? Aquela preparação. A quinta trombeta, quando foi tocada, abriu o poço do abismo e subiu uma fumaça e escureceu o sol e ar, e dali vieram gafanhotos sobre a terra com o poder de escorpiões, né? E picavam os homens que não tinham na testa o sinal de Deus, né? Só aqueles que tinham a marca da besta, né? Aqueles escorpiões, aquele animal picava, e essa dor era terrível e durava essa dor 5 meses. Eu não sei, eu nunca fui picado por escorpião, mas dizem que é uma dor terrível, né? A pessoa sente muita dor. Agora, imagine 5 meses você sentindo aquela dor. É isso que está falando a palavra de Deus que vai acontecer. Quando tocou-se a sexta trombeta, foi solto 4 demônios que estão presos junto ao rio Eufrates.
e por essa praga foram mortos a terça parte dos homens. Isto é, porque da boca desses demônios saía fogo, fumaça, enxofre, né? Da boca dos demônios saíam. Isso daí, que nem você disse assim, é figurativo o Apocalipse. Pode até ser que esses demônios aí sejam até uma guerra que aconteceu, né? Porque fala fumaça, enxofre, fogo, né? Então, durante uma guerra, os armamentos saem tudo isso, né? É. Então, pode até ser uma guerra que está acontecendo aí. Porque o Apocalipse é uma revelação, né? Uma revelação. É uma revelação. Então, Quando João ele viu algumas coisas assim que talvez não tinha naquela época, né? Uns objetos que não tinha naquela época. Talvez ele viu um tanque de guerra, mas só que ele não sabia que era um tanque de guerra. Ele pensou que era um gafanhoto, que era outra coisa. Ele não conseguiu, assim... Ele via aquilo que ele vivia. Que ele né? vivia, que tinha naquela época, né? O que está acontecendo hoje é coisas que são realidade nossa. Sim. Né? Então, quando se trata de coisas que são figurativas no livro do Apocalipse, a gente transcrevendo para os dias de hoje, porque a palavra de Deus no Apocalipse diz assim, ó, quem tem entendimento, né? Ou seja, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso. Então, só consegue entender coisas da revelação do Apocalipse quem, de fato, tem a sensibilidade de entender o Espírito Santo de Deus que vai trazer ali o entendimento disso. Porque há necessidade de se preparar um grande exército. Não é isso, pastor? Sim. Há necessidade de se formar um grande exército. Porque no momento, quando chegar um determinado momento, as coisas vão acontecer para aqueles que viveram a obediência. Vai ter livramento, né? Quem ouve a obediência vai ter livramento. Quando o anjo tocou a 7ª trombeta, as 2 testemunhas, agora na 7ª trombeta, aparecem as 2 testemunhas lá em Jerusalém, que pregaram na cidade santa, durante 42 meses, que é 3 anos e meio. Né? Quem são essas 2 testemunhas? Poderá ser. São eles. São? São eles. Ah. Sabe por quê, pastor? Eu vou falar para você, vou te provar. Então vai. Apocalipse 11:6 está escrito assim: essas 2 testemunhas têm o poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Quem Elias. fez isso? Elias. E tem também o poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Moisés. Então, essas 2 testemunhas, que elas são muito admiradas em Jerusalém pelos judeus, pelo povo de lá, elas vão vir e vão falar, olha, vocês estão enganados, esse não é o Messias, esse não é Jesus, esse é o falso profeta, esse é o anticristo. E eles vão pregar para eles. Olha que coisa, porque eles foram arrebatados, né? Elias foi... Vivo. Foi vivo. Vivo. Moisés também, até hoje, não sabe aonde que está o corpo dele. Então, é uma suposição que fala aí. E o próprio Senhor Jesus, né? Lá no Getsemane, ele fala alguma coisa a respeito disso, porque naquela transfiguração que houve ali, né? Os apóstolos viram, né? A presença ali, sentiram a presença, viram que estavam no momento de Elias, né? Moisés, possamos fazer 3 tendas. Né? Então, olha para você ver que tudo tem essa ligação. E olha, pastora, para falar alguma coisa para alguém, tem que ser da casa. Olha, vamos embora. Verdade. Vamos embora, arruma as coisas aí, porque vem vindo uma chuva aí, né? Vamos sair da casa aqui, porque vem vindo uma tempestade. Então, Deus reservou esses 2 para falar desta verdade no meio do seu povo, exatamente aquilo que vai fazer. Porque aí, quando chegar lá, nesse tempo, né, que Elias e Moisés vai estar falando no finalzinho da tribulação... Nos 3 anos e meio, nos primeiros. Os 3 anos e meio, o que vai acontecer? De fato, é eles nosso. Né? Alguns vão acreditar na palavra dele. Os 12 mil de cada tribo. Os 12 mil de cada tribo. Além das 2 testemunhas, vai ter os 14 mil que vão estar pregando, né? Os 144 mil. Isso, 144 mil. 12 mil de cada tribo. Então, daí nesse mundo que nós estamos aqui, o que vai acontecer quando eles veem esses 2 profetas pregando aí, né? Muitos vão ficar irritados, bravos.
É porque eles não estão acreditando, eles acreditam que é o falso profeta que é O que é você o veio Cristo, atrapalhar né? aqui, Moisés Que você e veio Elias? atrapalhar aqui, né? Né? Então, o que eles vão fazer? Vão morrer. Eles vão matar. Eles vão matar esses dois profetas, né? Agora eles vão morrer. Eles vão morrer. Só que eles vão ressuscitar É isso. e vão para o céu. E o dia que eles foram ressuscitados, eles foram embora daqui, vai acontecer um caos aqui na Terra. Daí é tipo assim, agora vai ser os 3 anos e meio de guerra mesmo. Se até que vocês não acreditaram, vendo Moisés aqui, Elias aqui, então agora o cerco vai fechar mais. A prova vai vir mais difícil para vocês agora. Daí começa os 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio, né? Daí o que acontece? Daí o anticristo começa a colocar a sua marca, né? Que já deve estar instalado, só que daí ele vai exigir, vai obrigar que todos tenham, porque senão a pessoa não vai poder comer, não vai poder comprar nada, não vai poder levar um filho no hospital, nada. E a marca, se vocês quem está assistindo esse vídeo, lê Apocalipse 13, que fala inteiramente Apocalipse 13 sobre a marca da besta, né? Que é 666, né? E ela vai ser colocada nas pessoas, né? Que aceitarem o anticristo. Código de identificação. Código de identificação, né? Depois, terminando essas 7 trombetas, pastor, nós entramos nas 7 taças, que a primeira taça, o anjo derramou a sua taça sobre a terra, e todos que tinham o sinal da besta ficaram com chagas, né? A segunda taça, quando o anjo derramou sobre a terra, o mar se tornou em sangue. Olha, as coisas estão ficando cada vez pior. A terceira taça, os rios e as fontes se transformaram em sangue. Você já pensou uma água potável, ela está em sangue, você pegar um copo para beber uma água e ela está em sangue? É o que aconteceu no Egito, no Rio Nilo, né? Então, olha para você ver como que as coisas que aconteceram lá acontecem cá, né? Exatamente. Tudo que aconteceu lá acontece cá, porque Deus não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem que se arrepende. Então, tudo que ele falou vai se cumprir, né? Agora, com referência às águas ficarem... a gente viu a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Amazonas, em que está secando, né? Secando. Da mesma forma que o Eufrates está secando. secando. E o Eufrates, ele é o sinal que, de fato, é o final, né? Exatamente. Quando o Eufrates secar... Ele é um sinal porque ali pelo rio Eufrates que vai passar o povo que vai lutar contra o povo de Deus, né? Eles vão passar por aquela estrada, né? Que vai estar totalmente seca. Um caminho, né? Por aquele caminho e vão chegar até lá para atacar, né? Na batalha final. Bom, para terminar bem rápido, né? Daí a quinta taça, o anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e os homens mordiam a língua de dor. A sexta taça, quando o anjo derramou sobre o rio Eufrates, a sua água secou, né? Para dar passagem para os reis do Oriente virem até lá para atacar o povo de Deus. A sétima taça, quando o anjo derramou sobre o mundo, né, sobre a terra, foi derramado no ar e houve trovões, relâmpagos e terremotos. Daí, terminando a taça, todos esses 7, né, símbolos, que sempre fala, o Apocalipse fala muito de 7 símbolos, né, 7 taças, 7 trombetas. Está aqui, né? Realmente. 7 igrejas, né? Daí, o que vai acontecer? Nós vamos entrar agora em Apocalipse 19, que vai chegar no que nós queremos saber dessa dispensação, que é a dispensação do milênio, né? A dispensação do milênio, ela vai ter início aqui, no 19. O mundo vai estar aqui um caos, vai estar acontecendo muita fome, seca, terremoto, vulcão, todo que tipo de coisas. Estamos vivendo quase isso já. Hoje nós estamos vivendo uma preparação pequenininha do que vai ser. Você já pensou? Né? Transição. Uma transição, né? Mas só que quando chegar lá vai ser terrível. E o povo ali, o povo judeu, né? O povo ali de Jerusalém, né? O povo de Israel, eles vão estar ali sendo espremidos, sufocados, né? Por aquela. E eles vão começar a perceber
que aquele homem que está ali agindo, que está governando o mundo, ele não trouxe paz, coisa nenhuma. Ele trouxe guerra, trouxe fome, trouxe, né, trouxe só coisas horríveis para o mundo. Então, eles vão começar a clamar. Eles vão começar a pedir misericórdia por Deus, para que o Senhor ele venha pelejar por eles. Então, eles vão voltar na origem deles. E a palavra de Deus fala aqui em Zacarias, olha só como é tremendo, pastor. Zacarias 12:10. Fala assim, que sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, né, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem eles transpassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente como se chora por um primogênito. Na hora que eles lembrarem de Jesus, que eles viveram com Jesus, que eles andaram com Jesus e eles não receberam Ele, eles vão chorar, eles vão prantear, eles vão pedir perdão para Jesus de não ter aceitado o tempo da graça. O que vai acontecer? 19. Aqui nós vamos entrar no milênio. Para encerrar. 19 diz assim, versículo 1. E depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação, glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Nesse momento, pastor, as pessoas, Jesus está ali, ele está ali nas bodas com a igreja, com o povo, está naquele momento daquele banquete. E Jesus, ele para o banquete. Quando ele escuta aquele clamor do povo, pedindo ajuda, pedindo que venha ao favor deles, ele para o banquete e fala assim: nós vamos ter que ir para a terra agora. Chegou o momento. Esse momento, Jesus vai vir para a terra e em corpo presente, todos verão, para destruir a besta, o falso profeta e o anticristo. Versículo 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia. E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentando no trono e dizendo: Amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós o que temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então, eles estão falando isso porque está acabando. O governo do anticristo, da besta, do falso profeta, está acabando. Jesus tomou uma decisão de voltar para cá, para trazer o juízo sobre as nações. 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me em seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal, porque sou teu conservo e teus irmãos que têm os testemunhos de Jesus. Depois, para terminar, para concluir, vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel. Esse cavalo branco para que a gente possa entender, é o cavalo branco que traz, que é o Senhor Jesus, né? Onde tem um diadema na sua cabeça, uma coroa, demonstrando que ele é o rei. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, né? E ele vem montado em seu cavalo branco.
E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. Então, agora vai acontecer uma batalha, né? Que é a batalha final. Tem que acontecer essa batalha para dar início do milênio. Porque o milênio vai ser 1000 anos com Cristo, onde ele vai estar reinando, né? E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e eles o regirá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus, o Todo-Poderoso, né? Então, para nós concluirmos, né? Aqui no 19, e eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois eles foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre os cavalos, e todas as aves se fartaram da sua carne. É isso aí. Então, as aves foram convocadas naquele dia, pastor, para fazer um grande banquete. Porque quando Jesus, ele desceu aqui na terra, junto com a noiva, junto com a igreja, e ele veio guerrear contra o falso profeta, anticristo e a besta, ele acabou com eles. Foi o fim. Porque quando Jesus ele estava lá no céu e ele ouviu o clamor do povo dele pedindo ajuda, né? Eles estavam travando uma batalha aqui. E quando eles escutaram, quando Jesus escutou o clamor deles, ele veio com a igreja para lutar, né? Nós voltaremos para lutar, né? E para dar fim o resgate. Então eu vejo assim, terminou a lei através de Jesus, né? Terminou a graça, né? A graça terminou quando inicia o arrebatamento da igreja. Depois, né? Teve esses 7 anos que 7 anos de transição para poder então chegar o milênio, que é agora entra o reinar com Cristo, né? O milênio é coisa que a gente não sabe. Até agora, né? A gente sabe que Jesus morreu, ressuscitou. O milênio é uma coisa ainda... A única coisa que nós sabemos do milênio é que nós vamos estar 1000 anos com Cristo. É isso aí. Ele vai estar reinando. E o reino dele é um reino perfeito, né? Onde não haverá... Aí teremos que fazer um estudo mais profundo, né? Mas o interessante já foi dito, que é a última dispensação, o milênio, que é reinar com Cristo. Depois tem mais ainda, o diabo vai vir tentar, vai ter ainda mais coisas que acontecem, né? Tem ainda a libertação, não é isso, pastor? Sim, o trono branco, né? O trono branco. O trono branco é o juízo final, né? Onde vai ser julgado todas as nações, onde vai ter os livros que vão ser abertos, né? Isso. Porque no céu tem os livros, pastor, tem os livros da vida, né? Tem os livros que está todo anotado, né? Então ele vai abrir os livros e nós vamos ver tipo de um filme a nossa vida, o que nós fizemos, né? Então, isso aí... Os que forem arrebatados, pastor, eles não passarão por isso porque eles já foram, né? Já estão vendo lá. Já estão com o corpo seu glorificado. Mas aqueles que passaram pela tribulação, né? Eles vão ter um momento ainda de juízo. Em resumo, pastora, então nós estamos vendo um povo sendo arrebatado, Sim. Um outro que fica, a preocupação de Deus com aqueles que ficaram, juntamente com esses que foram arrebatados, volta para a batalha final, para resgatar ainda alguém que está aqui, não é isso? Isso. Para depois ter o juízo final. Juízo final. Aí depois que virá o milênio. Milênio, isso. Isso. Nós entendemos né, de coisas que ainda vão acontecer. Nós estamos encerrando esse momento, esta palavra, este estudo, que já deu um conteúdo para a gente entender. Com mais aprofundamento, teríamos que ficar mais tempo falando a respeito disso. Mas lembre-se de uma coisa importante. O milênio ainda ninguém sabe o que é. Arrebatamento ainda ninguém viu o arrebatamento, mas vai acontecer. Então, portanto,
a graça que nós estamos vivendo é o período que o Senhor nos trouxe resgate da maldição da lei. A cruz de Jesus, na cruz do Calvário, quando ele morreu lá, naquela cruz, é o resgate da lei. O primeiro homem cumpriu a lei, que é Jesus, resgatou o homem do pecado, e agora, né, nós estamos junto com ele, para viver para o milênio. Né? Então é uma forma de resgate. Né? Preciso foi a presença do próprio Senhor aqui na terra, viver esse período, passar um período como homem, né? Dá a primeira chance para o homem para ser arrebatado. Para ser arrebatado. Só que vai ter pessoas que não vão ser, então tem que passar pela tribulação dos 7 anos. Olha como que Deus é longânimo. Né? Para depois fazer ainda o juízo. Tem muita coisa, mas não fique para a segunda época não, viu? Não fique para o exame final não. Vamos já. Vamos cumprir, vamos fazer as nossas provas e vamos tirar a nossa média que tem que ser para poder ir logo na primeira ida, né? A segunda classe é difícil, pastor. É bem isso mesmo. Segunda classe é difícil, porque você tem que... Eu lembro que quando se fala de primeira classe, segunda classe, quando passava o trem por aqui, né? Tinha lá, você vai de primeira classe ou de segunda classe? Eu falei, nós vamos de primeira classe. Servia até pão com mortandela, né? E refrigerante. Mas na segunda classe, janela não fechava, era gente pro chão, né? Era complicado, né? É bem isso. Então, o arrebatamento é a primeira classe. Vamos nos esforçar para ir para lá, porque não vai ter problema, né? É garantido esse momento. Amém? Amém. Nós deixamos mais uma vez aqui, inscreva no nosso canal, para que a gente possa então estar aumentando o nosso conteúdo aí, para que todos nós possamos então ter aí um momento de um podcast. Em breve teremos mais alguém aqui que vai estar falando de outros assuntos, que isso é interessante, é legal, e assim é a nossa caminhada, né? Que fiquem com Deus, que Deus abençoe. Este é mais um encerramento do nosso estudo desta noite, que é Milênio, em que a pastora falou a respeito disso. Não se esqueça, inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e milênio. Estamos na graça. Acabando a graça. Acabando a graça. Uma coisa sem graça fica sem graça, né, Fica pastor? sem graça mesmo. Então o milênio é coisa séria. O arrebatamento é coisa séria. Se prepare, igreja. Se prepare, povo, porque nós somos os profetas da última hora. A mesma coisa que João Batista preparou o caminho. Aqueles que falam a respeito do arrebatamento está preparando o caminho para a volta de Jesus. Amém? Legal. Tenham todos aí um final de semana bacana, não é isso? Abençoado. Glória a Deus.